dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês uma receita meio russa e meio minha. Então, a parte do corpo desse coelhinho, esse coelho que eu coloquei o nome de coelho de pernas longas, ele é russo. Eu traduzi toda a receita aqui em russo, vou deixar assim fica mais fácil de ver. As orelhas, o corpo inteiro. Só que na receita original não tinha esse colete e a touca. E eu achei que ficaria bem mais bonito com uma touca, com essa touca aqui, e o colete. Então, o colete eu fiz uma adaptação e a touca também. Eu fiz ele pro coelho. Então, eu vou ensinar vocês a fazer hoje esse coelho e os acessórios dele. E esse original eu usei agulha 2 milímetros para fazer, ele ficou bem grande, acho que uns 25 centímetros. Eu usei fio cleia duplo para fazer o corpo e fio ane rosa para fazer tanto a touca quanto o colete. Só que eu vou mostrar para vocês como fazer usando a minha agulha 4 milímetros e o meu fio magia vermelho para fazer os acessórios. E essa cor aqui que é uma cor que eu ganhei de uma amiga querida minha, que ela me deu vários rolos dessa cor aqui, então eu vou usar ela para fazer, vai ficar mais fácil de vocês verem como se faz o trabalho. Infelizmente eu não sei qual é a marca dessa linha, só sei que o bom para ela é a agulha 4 milímetros, então vou usar a agulha 4 milímetros para fazer. E é isso. Na descrição do vídeo vai estar o link da receita traduzida e o link de onde eu encontrei a receita original. E vamos nessa. Então eu vou começar usando essa minha linha mesclada, que eu ganhei da minha amiga, para fazer o corpo. Nós vamos começar o corpo pela parte das pernas. Então eu vou pegar aqui o meu fio, eu vou fazer um círculo mágico. E dentro do círculo mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Então fiz o círculo mágico e dentro do círculo mágico 6 pontos baixos. Então, fiz aqui os meus 6 pontos baixos da primeira volta. Nós vamos agora fazer na segunda volta um aumento para cada ponto de base. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, vou passar a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Esse primeiro ponto do aumento, ó, fiz aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto. Esse primeiro ponto eu recomendo marcar. Eu vou fazer aqui de cabeça, mas eu recomendo marcar sempre esse primeiro ponto para vocês não se perderem. Então, vou pegar aqui novamente a minha linha e vou continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu vou para o próximo ponto, vou fazer um aumento. Vou para o próximo ponto, vou fazer um aumento. E assim eu vou continuar até o final da volta, sempre um aumento para cada ponto de base. No final, nós teremos 12 pontos baixos. Já fiz aqui os meus 12 pontos baixos, ou seja, os meus 6 aumentos. E agora o que eu vou fazer? Nós vamos fazer, antes de continuar, o seguinte, eu vou fechar aqui bem o círculo mágico, vou puxar meu fio. Eu vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando para fazer o boneco. Vou passar a agulha por qualquer uma dessas argolinhas aqui de trás, qualquer uma delas, vou passar aqui. Desta forma, a agulha não aparece aqui na frente, ó, não aparece. Então, vou pegar aqui, vou pegar uma laçada com esse fio pequeno, vou passar por essa argola e vou fazer uma correntinha e puxar o fio. Dou uma apertadinha e faço mais uma vez. Vou aqui atrás, pego qualquer fiozinho, qualquer argolinha aqui atrás, passo a agulha, pego uma laçada com esse fio pequeno, passo pela argola e faço uma correntinha. E assim fica arrematado o fio, a gente não precisa cortar, isso aqui vai ficar escondido dentro do bonequinho depois. Agora nós vamos fazer 28 voltas fechadas em pontos baixos, isso mesmo, 28 voltas. Da terceira à 30ª volta nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No final nossa perna vai ficar bem grande, igual essa daqui, ó, aqui eu já fiz a minha primeira. Então vai ficar bem grandona. Nesse final aqui a gente vai cortar o fio na primeira perna e não vai cortar na segunda perna. Então, vocês vão ter que fazer 2 pernas. Façam a primeira perna e cortem o fio quando chegarem no final.
E a segunda vocês vão fazendo até chegar lá e não cortem o fio, até nós termos 30 voltas. Ou seja, façam as 28 voltas. Eu vou fazer aqui na minha segunda perna e assim que eu voltar, a gente continua para a parte do corpo. Ó, eu já terminei aqui as minhas duas pernas. O que nós vamos fazer agora, ó, quando você terminar a primeira perna, o que você vai fazer? Você vai no ponto seguinte, vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio curtinho. Igual aqui, ó, fiz um fio curtinho. Na segunda perna, não. Nós vamos direto, depois de terminar aqui o último ponto baixo, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Vou em qualquer ponto da primeira perna, qualquer um deles, vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, no mesmo ponto nós passamos a agulha novamente e fazemos um ponto baixo. E marcamos esse ponto aqui. Marquei aqui o meu primeiro ponto e esse é o primeiro ponto de 12. Então, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos da perna. Fiz o meu primeiro, vou fazer mais 11, totalizando 12. Feito os 12 pontos baixos, nós vamos aqui garantir que as correntes não estão torcidas, nós vamos deixar elas bem certinhas. No meu caso, elas estão torcidas, calma aí. Bom, pronto. Nós deixamos elas bem certinho. E vamos fazer nas correntinhas 3 pontos baixos. Então, nós vamos passar a agulha por dentro da corrente, ó, desta forma, por dentro da corrente, fazer o primeiro ponto baixo. Passamos por dentro da segunda corrente e fazemos um ponto baixo. Passamos por dentro da terceira corrente e fazemos um ponto baixo. E agora nós vamos na segunda perna e vamos fazer 12 pontos baixos. Então, vou aqui, ó, onde tem esse ponto baixo, nós não vamos fazer aqui, nós vamos pro próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo e continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base da perna até termos 12 pontos baixos. Feitos os 12 pontos baixos na segunda perna, nós vamos aqui nas correntinhas de novo, ó. Nós vamos aqui nas correntinhas novamente, vamos passar a agulha por elas, vamos fazer um ponto baixo na primeira corrente, um ponto baixo na segunda corrente e um ponto baixo na terceira corrente. A partir de agora, nós vamos fazer 11 voltas fechadas em pontos baixos. Nós vamos fazer a 32ª, a 42ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nós temos 30 pontos baixos e nós vamos continuar tendo 30 pontos baixos até terminarmos as próximas 11 voltas. Assim que eu terminar as minhas, eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui as minhas 11 voltas fechadas em pontos baixos e nós vamos agora para a 43ª volta. Na 43ª volta, nós vamos fazer 13 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, nós vamos fazer 13 pontos baixos. Eu vou fazer aqui meu primeiro ponto e vou marcar ele. Vocês marquem da forma que estão acostumados a fazer, sempre marcando o primeiro ponto. Vou fazer mais 12, totalizando 13 pontos baixos individuais. Feito os 13 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição. Então, pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. É a diminuição normal que nós estamos acostumados a fazer. E vou novamente repetir, 13 pontos baixos, um em cada ponto de base. E feitos os 13 pontos baixos, novamente fazemos uma diminuição. E assim nós terminamos a 43ª volta. Nós vamos agora para a 44ª volta. E nela nós vamos fazer 12 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou fazer aqui meu primeiro ponto e marcar. Vou fazer mais 11, totalizando 12. E feito os 12 pontos baixos, nós fazemos aqui uma diminuição normal. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas que temos na agulha. E vamos novamente fazer 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 12 pontos, uma diminuição. Antes de continuar, vou só lembrar uma coisa. Aqui as perninhas, ó,
eu já coloquei enchimento. Então, coloque enchimento antes de continuar essa parte aqui, porque vai começar a ficar muito pequeno para colocar enchimento depois. Coloquem bastante enchimento nas pernas e depois vocês vão continuando aqui, porque aqui essa parte vai ficar fechada. Então, fizemos os 12 pontos baixos e a diminuição na 44ª volta. E vamos agora para a 45ª, fazendo 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, vocês podem ver que nós estamos diminuindo um ponto a cada carreira. Então, antes era 13 pontos baixos e diminui. A anterior foi 12 pontos baixos e diminui. E agora vai ser 11 pontos baixos e diminui. Então, vou fazer aqui meus 11 pontos baixos individuais. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto de cada volta. E feito aqui os 11 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição normal. Novamente, 11 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Então, fiz aqui os meus 11 pontos baixos e a diminuição, terminei a minha volta e agora nós vamos para a 46ª volta, fazendo 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui meu marcador que já está ficando pequenininho, vou fazer aqui meu primeiro ponto, eu vou marcar. Fiz o meu primeiro ponto, faço mais 9, totalizando 10. Feito os 10 pontos individuais, fazemos uma diminuição normal, daquele jeitinho que vocês já sabem fazer. E vou repetir isso mais uma vez, mais 10 pontos baixos individuais e uma diminuição. Fiz aqui os meus últimos 10 pontos baixos e a diminuição. Terminei a minha 46ª volta. Nós vamos agora para a 47ª volta e nela nós faremos 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Então, eu já vou fazer aqui meu primeiro ponto e marcar. Fiz meu primeiro ponto e marquei. Vou fazer mais 8, totalizando 9. Feito os 9 pontos, nós fazemos uma diminuição normal. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E vou novamente repetir 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Feita a 47ª volta com 9 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 48ª volta com 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, como sempre, eu vou fazer meu primeiro ponto e já vou marcar ele. Eu estou fazendo uma marcação aqui, quem já viu meus vídeos sabe como eu estou fazendo, mas eu não quero ficar explicando muito, porque senão vai pegar muito tempo do vídeo. E muito provavelmente já vou ter que dividir esse bichinho em 2 partes. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou marcar, vocês marquem da forma que sabem fazer. Vou fazer agora mais 7 pontos, totalizando 8, contando com o primeiro. Então, fiz os 8 pontos. Vou fazer aqui a diminuição normal. Uma diminuição, aquela diminuição que vocês já sabem fazer. E vou novamente repetir 8 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos e a diminuição. Terminei a minha 48ª volta. E nós vamos agora para a 49ª e a antepenúltima volta do nosso coelho, do corpo do nosso coelho. Então, eu vou pegar aqui na 49ª volta e vou fazer 7 pontos baixos individuais e uma diminuição. Então, eu passei meu marcador aqui para frente, vou fazer meu primeiro ponto, que já vai ficar marcado. Vou fazer mais 6 pontos, totalizando 7. Feito os 7 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição normal, aquelas que vocês já sabem fazer. E novamente repetimos, 7 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição. Então, fiz aqui os meus 7 pontos baixos e a diminuição. E eu terminei a minha 49ª volta. E nós vamos agora para a 50ª e penúltima volta do nosso corpo do coelho. Nós vamos fazer na 50ª volta
6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição. Então, já faço meu primeiro ponto, já marco ele, já fica marcadinho. Faço mais 5 pontos baixos, totalizando 6. E após os 6 pontos baixos, nós fazemos agora uma diminuição normal. Então, faço a diminuição normal e vou novamente repetir 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, e uma diminuição normal. Então, 6 pontos baixos e a diminuição. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos e a diminuição, terminei a minha 50ª volta. E agora nós vamos para a 51ª volta. Na 51ª volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição. Então, faço meu primeiro ponto e marco. Vou fazer mais 4 pontos, totalizando 5 com o primeiro. Fiz os 5 pontos, nós vamos agora fazer uma diminuição normal. Então, faço a minha diminuição normal. E vou repetir novamente, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos e a diminuição. Eu vou tirar meu marcador e vou fazer agora no primeiro ponto um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto um fio. Esse fio aqui pode ser pequeno. Cortei um fio pequeno. Por que pequeno? Porque eu geralmente costuro a cabeça no corpo, não o corpo na cabeça. Quando eu fizer a cabeça, eu vou deixar um fio longo na cabeça para costurar ela no corpo. Não deixar um fio longo no corpo para costurar na cabeça. Pelo menos é assim que eu prefiro. Se você prefere costurar o corpo na cabeça, então você deixa um fio bem longo aqui para costurar na cabeça, e na cabeça você deixa um fio pequenininho. No meu caso, eu gosto de deixar o fio pequeno no corpo e o fio grande na cabeça. Vocês podem ver que aqui ainda tem uma abertura boa o suficiente para colocar o enchimento, então vão colocando o enchimento aqui. Se você fez com uma agulha mais fina, pode ser que aqui o buraco tenha ficado muito pequeno. Então, bom seria começar a encher antes de terminar. Só que como eu estou fazendo com a minha agulha 4, vai ficar um buraco bem grande o suficiente para colocar bastante enchimento aqui. Então, vou colocar bastante enchimento, só que primeiro vou fazer com vocês as outras partes e depois, quando formos juntar, vocês vão ver essa parte com o enchimento também. Bom, agora nós vamos para a parte da cabeça. E a parte da cabeça eu ainda estou usando o meu fio mesclado e a minha agulha 4 milímetros. Então, vou fazer aqui um círculo mágico e dentro desse círculo mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, é um círculo mágico com 6 pontos baixos. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, nós vamos para a segunda volta. E na segunda volta nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base, ou seja, um aumento em cada ponto. No final nós vamos ficar com 12 pontos baixos. É o mesmo que nós fizemos na perna. Então eu vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Vou aqui no primeiro ponto desse aumento, aqui no primeiro ponto, vou passar a minha agulha e vou marcar o ponto. E vou continuar fazendo um aumento para cada ponto de base até o final dessa volta. Eu já fiz aqui a minha segunda volta com os aumentos. E eu vou fazer aqui atrás o mesmo que eu fiz nos pezinhos. Eu vou pegar uma agulha mais fina e vou fazer uns nozinhos usando esse fio pequeno. Fiz. Agora nós vamos para a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto desse aumento, do aumento da volta, da segunda volta, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou marcar esse ponto. Vou no segundo ponto baixo e vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou continuar, vou fazer novamente, ó, um ponto baixo individual no primeiro ponto e no segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou continuar até o final da volta, sempre um ponto baixo e um aumento. Feito um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final, nós terminamos a nossa terceira volta da cabeça. Nós vamos agora para a quarta volta da cabeça, fazendo 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento. Então,
a gente sempre vai marcar o primeiro ponto. Eu vou fazer aqui meu primeiro e já vai ficar marcado. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, no terceiro ponto, nós fazemos um aumento. E novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, e no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetindo assim até o final da volta, sempre 2 pontos baixos individuais e o aumento. Bom, já terminei aqui a minha quarta volta, fazendo 2 pontos baixos individuais e o aumento, repetindo até o final. Nós vamos para a quinta volta. E na quinta volta nós faremos 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no quarto ponto. Então, vou aqui, faço um ponto baixo, meu primeiro ponto baixo já marco, faço o segundo ponto baixo no ponto à frente e o terceiro no ponto seguinte. Desta forma, 3 pontos baixos individuais. Agora, no quarto ponto, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, o aumento. E novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui, no quarto ponto, nós fazemos o aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto. Eu já fiz aqui a minha quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a sexta volta e na sexta volta nós faremos 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no quinto ponto. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto e já vou marcar, como a gente sempre faz. Vou fazer mais 3 pontos baixos, que totaliza 4, contando com o primeiro. E após feito os 4 pontos baixos, nós fazemos aqui no quinto ponto um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, o aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e o aumento. Já fiz aqui a minha sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a sétima volta. Na sétima volta nós vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no sexto ponto. Então, vou pegar aqui meu primeiro ponto, vou fazer e vou marcar. Fiz meu primeiro ponto, faço mais 4, totalizando 5, contando com o primeiro. E após os 5 pontos baixos, no sexto a gente faz um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no sexto ponto, um aumento. Bom, eu terminei aqui a minha sétima volta com 5 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. E nós vamos finalmente para a oitava e última volta de aumentos da cabeça do nosso coelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui meu primeiro ponto e marcar. Vou fazer mais 5 pontos baixos, totalizando 6. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No sétimo, eu faço um aumento. E isso eu vou repetir até o final. Então, sempre fazemos 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, e o aumento no sétimo ponto. Cheguei aqui no final da minha oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e o aumento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª volta, ou seja, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Nós vamos fazer aqui 7 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu terminar as minhas 7 voltas, eu volto para ensinar para vocês a 16ª volta. Eu já cheguei aqui no final das minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos. Eu já terminei as minhas voltas e agora nós vamos para a 16ª volta, que nós vamos começar agora as voltas de diminuição. E na 16ª volta nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição.
Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e vou marcar. Fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer mais 5, totalizando 6. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Faço agora uma diminuição normal. Então, pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto e puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo a diminuição. Então, e vou novamente repetir 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito 6 pontos baixos, fazemos novamente a diminuição normal, aquela que vocês já estão acostumados a fazer. E isso nós vamos continuar repetindo até o final da volta. Nós vamos continuar fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Cheguei aqui no final da 16ª volta, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos agora para a 17ª volta, fazendo 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou fazer aqui meu primeiro ponto e vou marcar. Fiz o meu primeiro ponto, está marcado? Faço mais 4, totalizando 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Faço uma diminuição normal. E repito novamente, eu fiz a diminuição, faço agora 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E novamente a diminuição normal. E vou continuar fazendo isso até o final da volta. Então, fiz aqui a minha 17ª volta com 5 pontos baixos e a diminuição, repetindo até o final. Nós vamos agora para a 18ª volta, e na 18ª volta nós faremos 4 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e marcar, lembrando que vocês têm que sempre marcar o primeiro ponto de cada volta, marquem da forma que estão acostumados a fazer. Fiz meu primeiro, vou fazer mais 3, totalizando 4. Fiz aqui 4 pontos baixos, faço a diminuição normal. Então, pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto e puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo uma diminuição normal. E novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, uma diminuição normal. E isso nós vamos repetir até o final da volta, sempre 4 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição normal. Bom, eu já terminei aqui a minha 18ª volta, fazendo 4 pontos baixos e a diminuição. E o que eu vim fazer aqui, ó, eu fiz no coelhinho original, eu fiz aquele olhinho bordado, um olhinho de coelhinho descansando, dormindo, olhinho fechado. Só que a receita original não tem nenhuma marcação sobre aonde colocar os olhos de segurança, caso você queira colocar. Mas eu dei uma analisada nas fotos originais e é o seguinte, pelo que eu entendi, mais ou menos entre a 13ª e a 14ª volta você pode colocar o seu olhinho de segurança, mais ou menos. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a 12ª e a 13ª, não entre a 13ª e a 14ª, perdão. Entre a 12ª e a 13ª volta, você pode colocar os seus olhinhos de segurança, se você quiser colocar olhos de segurança e não fazer o coelhinho com o olho fechado. Se você colocar o olho de segurança, tem que ter entre um olho e o outro no mínimo 8 pontos baixos de distância, por causa que o nariz ele é feito com mais ou menos 7 pontos baixos, ou 6 a 7 pontos baixos, então tem que ter no mínimo 8 pontos baixos de distância entre um olho e outro. No meu, eu vou fazer esse agora com o olhinho de segurança e não o olhinho bordado. Então, vou colocar o meu aqui e eu já venho com vocês. Eu já terminei aqui a minha 18ª volta, eu já coloquei meus olhos de segurança. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a 19ª volta.
E na 19ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou fazer meu primeiro ponto e vou marcar. Faço mais 2, totalizando 3. E faço uma diminuição normal. Então, fizemos aqui 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. E assim nós vamos continuar fazendo até o final da volta. Como é só essas voltas de diminuição são bem simples, eu não vou ficar explicando muito agora as últimas. Então, apenas façam 3 pontos baixos e a diminuição até o final da volta. Fiz aqui a minha 19ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos agora para a 22ª e penúltima volta da cabeça do nosso coelho. Então, vou passar a minha marcação aqui, vou fazer meu primeiro ponto. Vou fazer mais um ponto baixo individual no próximo ponto. E agora eu faço uma diminuição normal. E esse é o padrão para a 20ª volta. 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Novamente vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos individuais e agora uma diminuição normal. E isso eu vou repetir até o final da volta. Bom, eu já terminei aqui a minha 20ª volta fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos para a 21ª e última volta da cabeça. O que nós vamos fazer nela? Eu vou fazer um ponto baixo individual e uma diminuição. Eu vou até pegar aqui e tirar meu marcador. E vou marcar só aqui o primeiro ponto. Vou fazer o primeiro ponto e marco. Faço uma diminuição. E repito, um ponto baixo no próximo ponto. Seguimos com uma diminuição. E vamos assim até o final da volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até terminar a volta. Eu já cheguei aqui no final. Vou tirar meu marcador. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente. Uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 35 a 40 centímetros. Você vai precisar de um fio longo para costurar a cabeça no corpo. Antes de mais nada, esse buraco que fica aqui é um buraco grande o suficiente para colocar enchimento. Então, a gente vai colocar enchimento, só que eu vou fazer antes. Eu vou fazer o bordado do nariz. Eu não vou fazer na câmera, eu vou fazer fora de câmera. O nariz, ele tem que ter mais ou menos, ele tem que vir aqui mais ou menos, ó, entre os olhos, mais ou menos no meio entre os olhos, com umas 4 voltas para baixo, fazendo um triângulo. Então, eu vou fazer fora de câmera. E aqui é uma dica também, ó, porque eu falei para colocar os olhos mais ou menos entre a 12ª e a 13ª volta, certo? Só que na foto é muito difícil de ver. E o primeiro coelho que eu fiz com o olho bordado. Então, se o seu você achar, tá muito espaçado, eu quero fazer um nariz menor, eu quero deixar os olhos mais perto. Antes de fechar e colocar essa cabeça no corpo, peguem os olhos, troquem de lugar se acharem melhor. Façam o nariz menor se acharem que fica mais bonito. Vão ajeitando aí de acordo com a preferência de vocês. Tem coisas que a gente tem que fazer no olhômetro, não tem muito bem como seguir a receita. Então, eu vou deixar aí a critério de vocês. Antes de fechar, garantam que vocês gostem de onde estão o olho e o nariz. Façam o bordado do nariz e depois prendam a cabeça no corpo. Eu vou fazer tudo isso e assim que eu terminar, eu venho com vocês. Bom, eu já fiz aqui todo o meu bordado, fiz o bordado do nariz, os olhinhos e tal. Tá meio estranho, se você olhar o meu coelho, ele tá meio estranho, mas ele vai ficar bonito depois que a gente colocar as orelhas e também a boina, as outras partes do coelho. Então, agora eu vou ensinar para vocês a fazer as orelhas. Então, aqui está a minha linha, que eu vou usar ainda para fazer as orelhas. Nós vamos começar as orelhas fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, um círculo mágico com 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos que nós vamos fazer agora. Agora, na segunda volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo.
e eu vou marcar esse ponto. Marquei meu primeiro ponto, eu vou aqui agora no segundo ponto e vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. Agora uma última vez, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E agora nós temos aqui 9 pontos baixos. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos nas pernas e nos braços, nas pernas e na cabeça. Nós vamos pegar uma agulha mais fina e vamos fazer aqueles nozinhos aqui atrás. E vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso. Um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando sempre que temos que marcar o nosso primeiro ponto. Nunca se esqueça de marcar, porque você pode acabar se perdendo na contagem. Então, marque o primeiro ponto e continue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui a minha terceira volta inteira fechada em pontos baixos. Nós vamos agora para a quarta volta. E na quarta volta nós faremos 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento. Então, eu faço aqui meu primeiro ponto marcando normal. Faço meu segundo ponto normal. E aqui no terceiro ponto de base nós fazemos um aumento. Então, fizemos aqui, 2 pontos individuais e o aumento. E vamos repetir novamente. 2 pontos baixos individuais. E aqui no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E só mais uma vez para terminar, 2 pontos baixos e o aumento. E assim nós terminamos a quarta volta. Nós vamos agora para a quinta volta da orelha do nosso coelho. Na quinta volta nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no quarto ponto. Então, faço meu primeiro ponto, já marco. No meu caso, ele já fica marcado com a marcação que eu faço. Faço o meu segundo ponto individual, o terceiro ponto individual, e aqui no quarto ponto nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso mais 2 vezes. Nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos individuais e o aumento até o final da volta. Prontinho, está feita a minha quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento. Agora nós vamos para a sexta volta. Na sexta volta nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto e marcar, e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos que nós temos na nossa base. Terminei aqui a minha sexta volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a sétima volta, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Então, faço meu primeiro ponto e marco. Faço mais 3 pontos baixos, totalizando 4. E após feitos 4 pontos baixos, no quinto ponto nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso novamente. 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quinto ponto fazemos o aumento. E para terminar a volta fazemos isso mais uma vez. 4 pontos baixos e o aumento. E assim nós terminamos a nossa sétima volta com 4 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, não, 12ª apenas, desculpa. É a oitava, nona, décima, 11ª e 12ª, 5 voltas. Nós vamos fazer 5 voltas fechadas em pontos baixos, lembrando sempre de marcar o primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos e eu volto com vocês para explicar a 13ª volta. Já terminei aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos, nós vamos agora para a 13ª volta. Na 13ª volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer meu primeiro ponto e já vou marcar o ponto.
Fiz o primeiro, faço mais 3, totalizando 4. E após feitos os 4 pontos, fazemos uma diminuição normal. E novamente repetimos, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, mais uma vez, apenas para terminar a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. Bom, e assim nós terminamos a 13ª volta. Nós vamos agora para a 14ª, e na 14ª volta nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. É apenas isso, uma volta inteira fechada em pontos baixos. Sempre lembre de marcar o primeiro ponto de cada base. Marquei aqui o meu e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui a minha 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora fazer a 15ª volta. Na 15ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, repetindo 3 vezes. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, faço ele e marco, faço o meu segundo ponto e faço o meu terceiro ponto individual. Fiz aqui 3 pontos individuais, uso os 2 próximos pontos e faço uma diminuição. E repito novamente, 3 pontos baixos individuais e usando os 2 próximos pontos, uma diminuição. E agora, mais uma vez, só para terminar a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Com isso, nós terminamos a nossa 15ª volta. Agora, a 16ª volta, nós faremos novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos fazer uma volta fechada em pontos baixos. Fiz meu primeiro ponto, marquei, vou continuar fazendo até o final da volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, para finalizar, depois que terminamos a 16ª volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora terminar a orelha na última volta, a 17ª, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Faço o meu primeiro aqui, marco. Faço o meu segundo. Faço o terceiro. O quarto ponto baixo individual. E agora, uma diminuição normal usando os 2 próximos pontos. E mais uma vez, só para terminar. 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. E uma diminuição normal. Agora eu vou tirar aqui meu marcador, porque nós terminamos a 17ª volta. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 25 a 30 centímetros. Cortei aqui o meu fio, lembrando que temos que fazer 2 orelhas. Eu já fiz as minhas 2 aqui, ó. As minhas 2 estão prontinhas. E o que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro, vamos passar o fio pela agulha. Essa orelha a gente vai dobrar aqui no meio. Dobra ela no meio e passe a agulha aqui, ó, por dentro, fazendo um vai e vem. Pode passar aqui algumas vezes para ficar bem firminho. Pode fazer um nozinho aqui no canto também. E não corte o fio. Nós vamos usar esse fio para prender a orelha na cabeça. Eu estou aqui com a minha cabeça, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as minhas orelhas aqui, as duas. Eu vou dobrar as duas e fazer essa costura. E depois vou colocar as duas aqui em cima, desta forma. Vocês podem ver onde que vocês querem fazer. Se vocês quiserem fazer, quero fazer as 2 orelhinhas juntas aqui no canto. Pode fazer também, mas vai ficar um pouquinho estranho. Então, vocês olhem aí, vão no olhômetro, vê onde fica melhor para colocar a orelha. Façam essa dobradinha aqui no meio e costurem na cabeça. Eu vou fazer a minha costura fora de câmera. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer os braços do nosso coelho. Bom, como podem ver aqui, eu já fiz várias partes do meu coelho, só que o primeiro vídeo está ficando muito grande. Então, eu ensinei para vocês no primeiro vídeo a cabeça, o corpo, né, as pernas com o corpo, a cabeça e as orelhas.
Apesar de eu já ter gravado a parte dos bracinhos e do rabo do meu coelho, essa parte vai aparecer na segunda parte do vídeo. Então, eu estou fazendo aqui o fechamento do primeiro vídeo, que a gente fez as pernas com o corpo, a cabeça e as orelhas. Na segunda parte, nós vamos fazer os braços, o rabo, a touca e o colete. Eu vou lembrar para vocês que eu tenho uma página do Facebook que eu quero muito ver o trabalho de vocês. Entrem lá na página, chama Traduzindo Crochê e Cia. O link vai estar na descrição, assim como o link da receita original, onde eu encontrei a receita original. A receita traduzida em PDF, o link também vai estar na descrição. E é isso que eu quis mostrar para vocês aqui na primeira aula. Então, eu volto com vocês na segunda.